Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Débora Campos, sou advogada, especialista no direito e no processo do trabalho há 8 anos, sou sócia e fundadora do escritório Melo Campos e Souza Advocacia e tive a honra de ser convidada pelo projeto integrador de assistente pessoal do curso do SENAC para conversar com vocês um pouquinho sobre o contrato intermitente. Desde já quero agradecer a oportunidade e espero contribuir com vocês um pouquinho do conhecimento que eu tenho, compartilhar com vocês sobre esse assunto. Vamos lá, a primeira pergunta é: quem pode usufruir do contrato intermitente? Bom, acho interessante, antes de eu responder essa pergunta, informar para vocês que esse tipo de contratação é uma modalidade nova que foi inserida na CLT pela Lei 13.467 de 2017, a famosa reforma trabalhista. Nesse tipo de contrato, como o próprio nome diz, pode acontecer a interrupção da prestação de serviço do empregado pela empresa, sem que haja necessidade que ele seja demitido. Então, todas as empresas que seja interessante para ele esse tipo de contrato, como por exemplo, empresas de construção civil, empresas que fazem eventos, que trabalham através de demandas ou licitações ou ordem de serviço, é uma boa modalidade de contratação. Então, a empresa que seguir as especificações da lei pode contratar, ok? A segunda pergunta: o contrato intermitente deve ser registrado em carteira? Sim, deve ser. No artigo 452A da CLT, esse que regulamenta essa modalidade de contratação, afirma que, além de ser registrado na carteira, a empresa deve ainda fazer um contrato com o empregado, informando nele, obrigatoriamente, expressamente, o valor do dia e da hora trabalhada. Eu acho interessante também a empresa informar também outras questões que ela entenda relevantes, como, por exemplo, a jornada do funcionário, as horas extras, algum adicional que houver. É interessante constar também nesse contrato, ok? Terceira pergunta: existe carga mínima para o contrato? Não, pela lei não há uma carga horária mínima para o contrato, não há. Mas o funcionário não pode ultrapassar as 44 horas semanais, nem as 220 horas mensais, que já está previsto na Constituição Federal, ok? Agora, é importante também informar que essa carga horária pode ser negociada entre as partes, Ou então pode ser que ocorra também que conste nessa carga horária um acordo na convenção coletiva. Isso também pode acontecer, ok? Dependendo aí da categoria que o empregado está pertencendo, pode acontecer que esteja na convenção, no acordo coletivo, tá? A quarta pergunta: como é feita a convocação para a atividade? Bom, essa convocação, a empresa deve utilizar a convocação para prestação de serviço de um meio eficaz de comunicação. O que a gente entende como meio eficaz? Seria o WhatsApp, e-mail, SMS, ou seja, um documento, digamos assim, que ele possa enviar para o funcionário, que conste nesse documento o período dessa prestação de serviço, os dias que ele vai estar trabalhando, além da jornada de trabalho dele. Isso tudo deve constar nesse documento. A empresa tem 3 dias úteis para poder enviar essa convocação para o empregado antes do dia que ela quer que seja iniciada a prestação de serviço. Por exemplo, se ela tiver a prestação de serviço que começa na quinta-feira, na segunda-feira, todos os empregados dela já devem receber essa convocação. Bom, recebendo essa convocação pelo empregado, ele tem um dia útil para poder confirmar se aceita ou não essa prestação de serviço. Importante falar que o silêncio dele entende-se como uma recusa na prestação de serviço. Isso ele não é prejudicado, ele tem essa liberdade de poder negar aquela prestação de serviço sem que ele seja demitido ou prejudicado pela empresa, tá bom? Bom, vamos lá, a próxima pergunta: como deve acontecer o pagamento ao empregado? Bom, o pagamento deve ser feito, na lei determina que seja feito no final de cada prestação de serviço. Aí a empresa faz o pagamento da remuneração do empregado conforme aquele período que ele trabalhou para ela, tá bom? Outra pergunta: quais são os outros direitos de um colaborador contratado na modalidade intermitente? Bom, os direitos que ele tem é o mesmo que qualquer empregado que está protegido dentro da CLT, Então, ele vai ter direito à remuneração do dia trabalhado, vai ter direito a 13º, férias mais 1/3, FGTS, INSS, tudo isso ele também tem direito. Adicionais, como por exemplo o adicional de horas extras, um DSR, adicional noturno, tudo isso ele tem esse benefício também, tá bom? Vamos lá, a última pergunta: quais são as principais vantagens e desvantagens do contrato intermitente?
Bom, essa pergunta é um pouco subjetiva, né? Mas, assim, eu selecionei algumas vantagens e desvantagens no meu ponto de vista, quando eu fui meditar sobre essa pergunta, que, por exemplo, é um vínculo empregatício mais simples e flexível, né, para as duas partes. Também, para o empregado, é vantajoso porque ele tem direito, como eu disse, a 13º, férias, FGTS, INSS, proporcional ao período que ele trabalhou. Ou seja, se ele fosse um autônomo, ele não teria esse benefício, né? Outra vantagem que eu coloquei aqui, que eu acho importante também para o empregado, seria a liberdade dele de aceitar ou não uma prestação de serviço. Porque ele não precisa estar preso somente em uma empresa, ele pode ter vários outros contratos intermitentes com outros tomadores de serviço, outras empresas. Então, às vezes, ele já tem três prestações de serviço e uma outra empresa contrata ele para fazer uma prestação de serviço, por exemplo, construção civil, que acontece muito, em outro estado e outra cidade. Para ele não é vantajoso, ele vai deixar três serviços aqui para poder sair para outro estado ou outra cidade, então ele pode negar. Então ele tem essa liberdade de poder verificar aquilo que para ele atende ou não a prestação de serviço que foi oferecida. Agora, para a empresa é importante também que esse tipo de contratação, ainda que seja por convocação, por serviço, ela tem a subordinação, ou seja, ela pode fiscalizar a jornada de trabalho do funcionário, a qualidade da prestação de serviço que está sendo feita, cobrar excelência nessa prestação. Então, isso é um ponto positivo que eu acho para a empresa. Agora, uma desvantagem para o empregado, eu acho que por mais que tenha essa liberdade de concordar ou não com a prestação de serviço, ele não tem a estabilidade. Então, ou seja, se nenhuma empresa chamar ele, naquele mês ele não vai ter renda alguma, né? E para a empresa, eu acho que o ponto negativo é que às vezes o cara é um bom profissional, a empresa vai ter que depender do aceite dele ou não naquela demanda, naquele serviço, tá bom? Bom, pessoal, essas foram as considerações, as perguntas que foram me trazidas. De toda forma, eu quero renovar meu agradecimento e espero ter sido útil para vocês esse meu vídeo, tá? Muito obrigada pela oportunidade, até mais. Tchau, tchau.